tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse nosso novo espaço. Você lembra que eu falei para você que eu tinha um sonho de organizar aqui a cozinha do meu espaço para que eu pudesse estar falando para você e mostrando como fazer as terapias naturais, principalmente todas aquelas que a gente usa com a alimentação, usando os alimentos, as plantas, chazinhos, ungüentos, tudo a respeito da terapia natural? Lembra que eu falei? Finalmente nós conseguimos! Hoje eu estou começando aqui com o nosso novo espaço na TV Praia Grande SP. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui comigo. E hoje eu vou passar para você, para a gente iniciar essa nossa jornada dentro das terapias naturais, um chá que ele é digestivo, ele é anti-inflamatório e também ele é um poderoso diurético. Ele vai ajudar você a desinchar, porque a partir do momento que você cuida do seu organismo, você vai fazendo com que tudo melhore. Bom, mas antes de tudo eu quero me apresentar. Eu sou Ângela Nascimento, eu sou terapeuta naturopata há já mais de 20 anos nessa estrada, cuidando da sua saúde, com todas as terapias naturais, com os remédios da natureza. Você já ouviu falar, por exemplo, do sol? Sim, ele é excelente para dermatite, o sol é excelente para combater estados depressivos e a gente vai usando tantos outros. Hoje nós vamos usar alimentos e também nós vamos usar as plantinhas. Bora lá? Quero mostrar para vocês. Hoje nós vamos usar a folha de louro, tá vendo? Folhinha de louro, tá? Vamos usar 2 folhas de louro, tá bom? Vamos usar as 2 folhas de louro. Mostrar para vocês aqui também, olha, uma colherinha pequena, olha, colher medida de 1 grama de açafrão da terra. Ângela, pode ser cúrcuma? Pode. O que nós queremos aqui é a curcumina, o princípio ativo, que tem tanto no açafrão quanto na cúrcuma. Vamos usar também um dentinho de alho, tá? Um dentinho de alho com casca e tudo. Olha que novidade, nós vamos usar o alho com a casca. E nós vamos usar também abacaxi. Sabe aquela parte mais durinha do abacaxi que muita gente não gosta de comer? Você pode estar usando da polpa e você pode usar casca também. Detalhe, gente, quando nós formos fazer um remédio, uma terapia natural, o ideal é usar sempre a casca. Por quê? Porque na casca está a maior concentração dos bioativos, dos fitoalimentos, fitonutrientes, tá? Casca de abacaxi é riquíssima em bromelina, que é um anti-inflamatório poderosíssimo. Tudo isso daqui você já deve estar cansado de ver na internet. Para que serve? Quais os benefícios? Bora lá conhecer mais um pouquinho também? O louro, ele é anti-inflamatório, ele é um agente maravilhoso diurético, ele ajuda na imunidade da pessoa, ajuda a fortalecer a sua imunidade. A cúrcuma é um poderosíssimo anti-inflamatório também. Aliás, agora é o momento da cúrcuma, né? Tá na moda, todo mundo falando. E, gente, os indianos já usam essas especiarias há milhares de anos. Então, vamos usar também. Como que a gente pode usar? Em tudo. Uma colherinha de cúrcuma na sopa, no caldo do feijão, no arroz, no omelete, aonde você quiser colocar, você vai enriquecendo a sua alimentação, trazendo mais alimentos anti-inflamatórios, potencializando a sua saúde. O alho é um antibiótico maravilhoso, ele é antifúngico e ele também ajuda a combater inflamações. E também ele vai estar ajudando a melhorar e aumentar a sua imunidade. E o nosso queridinho aqui, que é o abacaxi, ele é riquíssimo, como eu já falei, na bromelina, que é um anti-inflamatório poderoso. Inclusive, quando chegar a época de inverno, eu vou ensinar para vocês um xarope feito com o abacaxi também. E vocês vão ver como que ele é maravilhoso para expectorar. Então, o abacaxi, além de ser um anti-inflamatório poderosíssimo, ele também é um expectorante maravilhoso. Ele é antioxidante. A casca do abacaxi é riquíssima em vitamina C. Juntando tudo isso, a gente faz o quê? Um chá
anti-inflamatório, um chá que é antioxidante e um chá que vai ajudar você a eliminar o inchaço. Sabe aquele peso nas pernas de quem fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé? Ou seja, uma posição demais não é bom, outra posição demais também não é bom. O ideal é a gente estar sempre a cada 2 horas, para quem fica muito tempo sentado. Levanta, dá uma voltinha de 15 minutos, toma uma água, volta a tomar um ar. E para quem fica muito tempo em pé, o contrário. Tá? Muito tempo em pé, a cada 2 horas, senta um pouquinho, estica as pernas. Se você tiver condições, vai até um lugar um pouquinho mais reservado, se alonga, o nosso corpo precisa se movimentar. Água parada vira lodo e o nosso corpo é 70% água, então a gente precisa estar em movimento. Não movimento demais e nem parada de menos. Vamos encontrar o equilíbrio. Aqui na minha chaleira eu já tenho 1 litro de água. Então nessa quantidade que eu estou mostrando para vocês aqui é para 1 litro de chá, tá bom? Então nós vamos colocar a polpa do abacaxi e a casca do abacaxi em 1 litro de água. O nosso dentinho de alho com casca e tudo. Se você quiser, você pode colocar ele inteiro ou você pode dar um taio. Na minha terra, lá no interior, é taio, ou seja, você pode partir ele no meio, fazer uma fenda, né? Mas eu tô colocando ele inteiro mesmo. Aí aqui aquela nossa colherinha de 1 grama, a sua melhor colher medida, você vai estar colocando aqui também. E as folhas de louro, você vai estar colocando aqui também. E você vai colocar para ferver, deixar aqui por 3 minutos. Por que é importante você deixar ferver por 3 minutos? Porque é nesse período que a água vai entrar em ebulição a quase 90 graus, 95 graus, 97 graus, dependendo de onde você esteja. E é nesse momento em que todos os fitoelementos, né, vão estar saindo dos nossos alimentos, das nossas plantinhas, estão indo direto para a água. É neste momento que a gente vai estar fazendo com que a água absorva, seja colocado na água todos os elementos que a gente precisa. E é nesse momento que a gente vai estar fazendo o nosso chá. 3 minutinhos de fervura e o nosso chá já vai estar pronto. Mas eu quero falar para vocês assim, enquanto a gente fica fervendo o nosso chá aqui, que é muito importante a gente prestar muita atenção, que não é porque o produto ele é natural que você pode estar simplesmente tomando, simplesmente fazendo a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento. Você sabia que o remédio natural também é um remédio? E ele contém todas as suas propriedades medicinais e elas precisam ser incorporadas, precisam ser agregadas de uma maneira harmônica. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção na quantidade. Por isso que eu passei a quantidade para vocês aqui, junto com 1 litro de água. E do abacaxi são 2 cascas. Sabe quando você faz o filete de 2 cascas para você? É o filete de 2 cascas ou uma rodela grande de abacaxi. Ficou faltando só dar essa quantidade do abacaxi. E a gente vai estar usando para estar fazendo o nosso chá. E como eu disse a vocês, tem que prestar muita atenção. Por quê? Porque algumas plantinhas também interferem na medicação de quem faz uso de medicação contínua. Então a gente precisa tomar cuidado com o horário que vai estar tomando esse chá. A gente precisa estar tomando muito cuidado após as refeições ou antes das refeições. Então, quando você vê uma dica na internet aleatória, é importante você pensar que toda plantinha que é bom para alguma coisa, que é riquíssima em benefícios, ela também tem contraindicação. Então a gente tem que prestar muita atenção da maneira que é passada a informação para a gente. E agora eu vou dizer para vocês aqui, este composto que eu estou fazendo hoje, as contraindicações. Então preste bem atenção. Gestantes e lactantes, as mulheres que estão amamentando e que estão grávidas, não é indicado, principalmente por conta do louro, da presença do louro. O louro ele é muito usado para você estar tratando as partes a respeito em relação ao útero. Então você que está grávida ou amamentando não é ideal consumir por conta da presença do louro. E também pessoas que têm problemas de coagulação sanguínea. Sabe quando você
tem um cortinho e demora a cicatrizar, fica sangrando por bastante tempo, isso é um probleminha de coagulação e precisa procurar um médico para ver o que é isso, tá bom? Então, esse composto para quem está com problema de cicatrização ou problema de circulação também, não deve estar tomando, tá? Detalhe, aqui tem abacaxi. Abacaxi é uma fruta dulcíssima, rica em açúcares da própria fruta. Então, você que é diabético também não é ideal estar consumindo esse chá. E tá vendo como é natural, mas a gente precisa prestar bastante atenção? E eu, enquanto profissional de naturopatia, eu tenho que passar para você essa responsabilidade. Que a gente, tudo que é natural é muito bom, porém precisa ser usado com sabedoria e responsabilidade. Outra coisa também muito importante estar falando, que esse chazinho aqui não é só um chazinho. Oi? Ah, gente, contra-regra que tá aqui tá perguntando na questão de quem tem pressão alta. Esse chá, para quem tem pressão alta, ele é maravilhoso, tá bom? Por que que ele é maravilhoso? Porque ele é diurético. Ele vai fazer com que você faça bastante xixi, vai te desinchar. Então, o que que vai acontecer? Você que tem pressão alta e a pressão está estabilizada, equilibrada, você pode tomar. Se a sua pressão está 18, 20, médico, não é tomar chazinho, gente, tá? Não é para tomar chazinho. E quem tem pressão baixa, tome com muita moderação, tá? O que seria moderação? Uma xícara de chá por dia, tá? De preferência, meia hora antes do desjejum. Vou passar para vocês isso direitinho também. Então, essa questão da pressão alta e da pressão baixa, ela precisa estar o quê? Equilibrada. Por exemplo, a minha pressão, ela é, na grande maioria das vezes, 11/7, 10/7, e eu posso tomar esse chá sem problema nenhum, porque esse já é o meu habitual de uma vida inteira. Mas se acontece que a sua pressão hoje está 15/9, amanhã ela está 10/7, depois ela está 18, gente, se está tendo muita oscilação, médico, pronto socorro, tá? Nenhum produto natural substitui a ida ao seu médico. Nenhum produto natural substitui o tratamento médico. Muito pelo contrário. Para todas as pessoas que chegam até mim, para todas as minhas pacientes, as minhas clientes, o que eu sempre oriento? Está fazendo tratamento médico? Maravilhoso. O tratamento natural ele vai dar suporte. Vai fazer com que o seu organismo se organize melhor. A terapia natural vai fazer com que o seu organismo se fortaleça e assim você vai conseguir ter o melhor resultado dos tratamentos médicos. Porque por mais que você faça um tratamento médico, se o seu organismo estiver fraquinho e debilitado, vai demorar para o tratamento surtir efeito. Aí é onde entra as terapias naturais, para dar o suporte para que você se sinta muito bem e melhor, tá? Mas lembrando que a gente precisa estar sempre tendo responsabilidade e não ficar olhando o que foi bom para o vizinho, o que foi bom para minha amiga, porque você precisa entender que você é uma pessoa única. Não existe outra pessoa igual a você no mundo. E tudo que você precisa ser focado e pensado para você. Pessoas que estão fazendo tratamento médico contínuo devem primeiro consultar o seu médico para ele dizer se você pode ou não estar fazendo um tratamento de terapia natural. Por quê? Porque existem algumas plantinhas que elas interferem na absorção do medicamento que você está tomando. Por isso que é muito importante você não tomar, por exemplo, um chá, esse chá inclusive, tá? Junto com outra medicação. Por exemplo, vou tomar meu comprimido agora e tomo junto com esse chá. Não, tá? O horário da sua medicação, que você compra na farmácia, indicada pelo médico, é o horário da sua medicação. O horário das terapias naturais passada para você tem e precisa ser outro também, tá? Qual o melhor horário? Depende. Depende muito do que você quer fazer. Depende muito do para que você está precisando tomar esse chá. Por exemplo, chá para ser digestivo, tá? Esse chá aqui que a gente está fazendo hoje na função digestiva dele. Quando que você vai tomar? Uma
xícara dessa daqui, que daqui a pouco eu vou colocar o chá para você ver. Uma xícara como essa daqui, de 150 ml, meia hora antes das refeições, tá? Desde que não seja junto com a sua medicação da farmácia, tá bom? Meia hora antes das refeições. Por quê? Porque o chá, ele vai preparar o seu estômago para receber aquela alimentação. Mas, Ângela, eu tô sentindo alguma coisa por aí, tô muito inchada, tô ficando muito tempo sentada, tô ficando... Não, engordei e tô me sentindo inchada, tô me sentindo estufada. O que eu faço? Você vai tomar um copo, tá? Um copo de 250 ml, 2 horas após as refeições. Sim, todas as refeições, tá? Por que 2 horas depois? Porque o seu objetivo é estar fazendo com que o seu organismo esteja limpo. E leva 2 horas para nosso bolo alimentar passar do estômago e ir para o duodeno e intestino. Refeição completa, para ser feita uma digestão completa, ela tem um espaçamento de 4 horas. 4 horas. Então, para você poder fazer refeição, uma próxima refeição entre o café da manhã e o almoço, precisa ter um intervalo de 4 horas. Entre o almoço e o jantar ou o lanche da tarde, 4 horas. Por isso que é importante você tomar o chá para você estar desinchando 2 horas após as refeições, desde que não coincida com o horário de medicação, tá? Lembrando que o seu médico precisa ser avisado que você está tomando esse chá. Por quanto tempo eu vou estar tomando este chá? Isso é muito importante, gente. Porque lembrando que o chazinho não é simplesmente o chazinho da vovó ou chá com as amigas, né? Adoro sair para tomar chá com as minhas amigas. Então, assim, isso daqui, ele é um tratamento natural. Aqui tem uma química, uma bioquímica. Então, é importante nós estarmos tomando sempre por um período certo. A respeito, vamos falar agora do chazinho para digestão, tá? A nossa xícara de 150 ml, meia hora antes das refeições. Por quanto tempo você deve tomar? De 3 a 5 dias, tá? Se não passar o desconforto, direto para o médico. Se aumentar o desconforto, direto para o médico. Estou falando para pessoas que muitas vezes têm aparência saudável e se sente saudável, não tem doença nenhuma, não está fazendo tratamento nenhum. Para essas pessoas que de repente comeu demais em alguma festa ou simplesmente comeu algum alimento que não está fazendo bem. Tem pessoas, por exemplo, que quando come um pepino fica indigesto ou então o pimentão e sente indigesto. Para essas pessoas, tá? Estou falando para pessoas saudáveis que não estão fazendo acompanhamento médico. Então, você vai tomar por 2 dias. Geralmente, nas primeiras 24 horas, você já sente a melhora, não precisa continuar. Mas se você sente a necessidade de continuar, porque aquele desconforto ainda continua, de 2 a 5 dias, não mais do que isso. Caso você esteja tomando chá e não sinta melhora, não perceba melhora nas primeiras 24, 48 horas no máximo, procure um médico. Não substitui, lembre-se sempre, a terapia natural não substitui a ida ao seu médico e a nenhum tratamento médico. A terapia natural é um suporte e também é a atenção primária, ou seja, para a gente não ficar lotando os postos de saúde e os prontos-socorros por causa de um desconforto, de um pepino que a gente comeu, que deu uma indigestão, a gente faz o chá em casa. A gente tem a primeira atenção em casa, que eu chamo de atenção básica. A terapia natural é a primeira atenção que a gente deve ter. Primeiro socorro que a gente deve buscar. Mas nós temos a medicina e temos os médicos. Então a primeira atenção é aqui. Não deu certo, não funcionou, não aumente a dose, não tome mais vezes durante o dia, procure um médico. Nós precisamos entender que o alimento é bom, as plantas são boas, mas em alguns casos nós precisamos procurar o médico. E quanto antes a gente procurar, melhor.
Então, para processos digestivos, desconforto digestivo de alguma coisa que você comeu, chazinho, 150 ml, meia hora antes das principais refeições, desde jejum, almoço e também o jantar, tá? Agora, se você é como uma das minhas muitas clientes que está precisando desinchar, está se sentindo muito dolorido, sabe aquela dor no corpo que não explica? Que você já fez exames e não explica? Sabe aquela fibromialgia? Esse chá ajuda muito nessa questão. Por quê? Porque a fibromialgia é um processo inflamatório e todos os ingredientes que nós usamos aqui hoje são anti-inflamatórios. Vou mostrar para vocês a cor maravilhosa que fica deste chá. O abacaxi com cúrcuma, olha que coisa maravilhosa que fica. E o importante é que após 3 minutos, você tire do fogo e coe. Não deixe ficar de molho na água quente, porque ele continua cozinhando e quanto mais ele cozinhar, mais ele vai soltar as propriedades digestivas. Então, o que era uma dosagem acaba dobrando ou até triplicando. Eu tenho uma conhecida, uma amiga muito querida, a Mari, e ela fez um chá de camomila uma vez, só que ela deixou a camomila ali, ela desligou o fogo e deixou na panela quente, com água quente, o chá de camomila. E ela falou que ela tomou o chá, fez tudo bem, e no dia seguinte ficou demolhando todo esse tempo, né? Ao invés de virar um chá, virou uma tintura, porque ficou demolhando. No dia seguinte ela foi tomar, o gosto estava muito ruim e ela sentiu desconforto estomacal. Aí eu virei pra ela e falei assim, quanto tempo você deixou fervendo? Ela, não, foi rapidinho. Aí eu virei pra ela e falei, tá, daí você coou e guardou onde? Ela falou assim, tinha que coar e guardar? Eu falei, é bom. Então assim, é importante a gente saber que depois que você ferveu, você precisa colocar e já tomar, ou então você precisa estar adequando, colocando numa garrafinha, coado, olha, não tem resíduo nenhum, tá? Precisa estar coado e você pode guardar na geladeira, tá? Porque como você vai tomar durante o dia, então você precisa fazer de manhã, coa, bebe já morninho, gente, o ideal não é chá pelando, tá? Não é chá descascando por dentro, não. Ele tem que estar de morninho à temperatura ambiente, que é o ideal para ser tomado, tá? Chás nunca devem ser pelando, aquele que você não consegue tomar, tá? Ele tem que estar quentinho, temperatura 37, 38 graus, que é mais ou menos próxima do nosso corpo, um pouquinho até mais disso, em alguns casos a temperatura é mais alta, mas esse aqui a gente vai estar fazendo dessa maneira. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês o chá na xícara, ok? E agora, como vocês podem ver aqui, o nosso chá maravilhoso no copo. Fica uma cor linda. Eu queria que vocês estivessem aqui na minha cozinha para vocês sentirem o perfume que está aqui, esse chá de abacaxi. Ah, uma coisa que muitas vezes as pessoas perguntam. Ângela, eu não consigo comer abacaxi. Abacaxi me dá afta, abacaxi me dá probleminhas no estômago. O abacaxi cru, isso. Tá? Por causa das enzimas, para algumas pessoas o abacaxi acaba sendo indigesto, o abacaxi acaba dando algum problema de excesso de acidez, por isso que a gente acaba desenvolvendo afta quando come abacaxi. Mas quando ele é cozido, essa enzima ela é anulada, ela reduz muito a ação dela, então a gente consegue estar tomando naturalmente, com tranquilidade, o chá de abacaxi. Gente, esse daqui é só o nosso primeiro encontro. E nós teremos muito mais outros encontros. Se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, eu quero que você entre aqui nos comentários, deixe sua sugestão, deixe seu comentário. Diga pra mim se você fez e se você gostou deste chá. Estarei aqui neste canal, no TV Praia Grande, em mais outras oportunidades, mostrando o meu trabalho para vocês como terapeuta naturopata. Você entra lá nas minhas redes sociais, @alnutriecia, tudo juntinho, alnutriecia. E você também vai conhecer um pouquinho mais do meu projeto social na área da saúde, que é o Instituto
pétreo, onde eu levo conhecimento através de palestras e levo mais saúde através de atividade física para vocês também. Aqui na Praia Grande eu já tenho 3 projetos já iniciados em 3 bairros diferentes. Tem um projeto em Cubatão, Itanhaém, na cidade de Jacareí, e o projeto, pela graça de Deus, está voando. Agradeço muito a sua companhia, gratidão por você estar aqui comigo e sempre que precisar, pode contar comigo. Minha contra-regra está falando para eu dar o endereço para vocês. Eu estou aqui na Praia Grande, no Caiçara. Eu vou deixar o telefone para você entrar em contato comigo, que é mais fácil para você me achar. É o telefone DDD 13 988 54 5611. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelas redes sociais. E olha, muita saúde para você. Fica com Deus. Tudo de bom. Beijos.